Fala pessoal, de cara pro Duque 2024, que bacana, né? Primeiro episódio da segunda temporada. Olha, como é bom falar isso, né? Segunda temporada. Então a gente vai entrar em 2024 com muito conteúdo, com muito programa bacana. E hoje é o primeiro, e nada mais, nada menos com o meu grande amigo Kaiser. Você tá Fala. bom? Como é que Obrigado, tá? meu irmão. Você Tô, tá tô bom, meu bem, irmão? graças a Deus. Tá tranquilo? Passou Tranquilo, bem o ano aí? maravilhosamente bem. Bem. Agora pronto para estar de cara pro Ó, Duque. aí, ó, de cara pro Duque, né? É uma novidade aí do mercado. Vamos lá, né? Não, Tô, mas tô fazendo a coisa pouco a pouco, né? já não. Criando. São vocês, né? Trazendo esse universo, esse conteúdo e tudo mais, expertise de todo mundo, que tá fazendo total diferença no mercado. Mas já não é novidade, não, porque já tá na segunda Segunda temporada. temporada. Ó, Pô, parabéns. obrigado, meu irmão. E a primeira eu assisti, acho que quase todos os É? episódios. Então você tá lá Pô, votando, tô lá, lá, dando os likes e tudo mais. Olha que inscrito. bacana. Me fala aí, a gente já vem numa jornada muito intensa. Esses dias eu tenho feito uns vídeos, chamam, eu chamo de trilogia, né? Então eu divido um tema lá em três etapas, e teve um deles que eu falei de análise de risco. E aí eu gostaria de toda a tua expertise para ver se eu falei correto ou não. Já foi, né? Você vai me corrigir agora. Então eu falei assim, ó, no primeiro episódio eu falei o que que é análise de risco, né? Qual é o conceito da análise de risco? E como buscar uma análise de risco legal? E aí eu comento que tem que ter um analista de segurança para fazer o desenho, né, da curva ABC de prioridade, o que é, quantas câmeras, o que é muro alto, muro baixo, o que tem que ser blindado ou não, etc e tal. O segundo episódio foi como eu desenho isso realmente, como é que eu demonstro isso, qual é a real prioridade 00, aqui pode deixar numa segunda etapa, até por conta do budget, né, do Sim. cliente, você tem que adequar. E o terceiro não basta ter todos esses dois cenários bem feitos, e o terceiro você fala, ah, beleza, Kaiser, obrigado. E vai lá e contrata um profissional que não é tão habilitado a instalar tudo aquilo que você está proposto. E aí você joga fora, né, um trabalho bonito, dedicado, com total responsabilidade e chama lá alguém que não está homologado a fazer. Porque instalar a câmera, eu instalo. O duro é parametrizar. Sim. E o que você me fala disso? Eu fui no caminho certo? Me Foi, conta aí. foi, não foi. Bom, é, como é que eu faço? Primeiro, eu tento, utilizando lá a ISO 31000, os parâmetros da ISO, a matriz de risco, parametrizar todos os riscos. Esse é o primeiro ponto, Bom, achar todos os riscos. Pô, tem o risco de sequestro, risco de invasão, risco de incêndio, todos os riscos. tá, Depois que eu mapeei todos os riscos, eu vou ver quais são as vulnerabilidades que geram esses riscos. ok. Porque o risco, ele é gerado por alguma coisa. Uma invasão é gerada por um muro baixo ou por um é, ativo de valor lá Ok. dentro, ou uma informação dentro Uhum. daquele site, daquela planta. Então, primeiro, mapear todos os riscos. Depois, mapear quais são as vulnerabilidades que você tem ali. A ISO 31000, ela só trata dos riscos, né? E do gerenciamento dos riscos. Ela não trata das vulnerabilidades. Então, quando você separa, você não está seguindo ao pé da letra a ISO. Mas a ISO, ela, ela, Ela ela, te norteia é, ali, e, ela te e dá ela um e parâmetro. ela E tem que ser ela ampla, é ela ampla, né? serve para Hum, calcular seguro, para calcular rota marítima, então, para tudo. Por isso que não dá para a gente, na segurança física ou tanto na cibersegurança, você seguir a ISO 31000 da letra. Então, você tira dali os parâmetros principais, que é a matriz de risco, como calcular isso, como quantificar esse risco. Você tendo esse risco quantificado, bom, você acha o segundo mapa, então, que é a das vulnerabilidades. Então, já tenho é, os riscos e as vulnerabilidades. Aí eu vou para o terceiro, que é entender qual que é o seu apetite por risco.
Se você falar assim, não, aqui nunca aconteceu nada, pode deixar que aqui tá com Duque, tá safe. Tá, ok. Beleza, então você tem um apetite alto por risco. E a quarta etapa, que é ver qual que é o seu budget, quanto que você tem de grana para investir nessa mitigação de risco. Fala, pô, eu tenho R$ 100 por mês, não dá para construir um muro, não dá para colocar nada. Pô, então vamos criar fases, criar etapas de implantação para a gente ir mitigando isso dos maiores riscos para os menores. Cruzando, Das maiores vulnerabilidades, porque você às vezes tem uma vulnerabilidade ali que ela atrai vários riscos, então você só tratando ela, você já mitigou vários riscos. e ponto. Você então cria essas fases. Esses são os Pontos, vai. as quatro, Atitudes, né? Sei lá, as quatro fases que eu fases, trabalho. né? Isso. Beleza. Aí, tendo isso, aí vamos agora para um projeto de segurança. Se a primeira fase era colocar câmera, aonde que a gente vai colocar as câmeras no ponto XYZ? Qual vai ser a configuração da câmera? Qual vai ser a marca da câmera? Porque isso é importante, porque é um local que pega sol, é um lugar que não pega sol, é um espaço que tem muita poeira, que não tem. É muito, muito interessante você estar falando. Aqui é sala de estar, né? Você vê que não tem papel nenhum na mesa, que a gente está nessa troca de ideia. E o que me encanta na área de segurança, 18 anos que eu estou nessa área, são vocês, meu. Porque você fala, essa fala tua é o que eu levo para o comercial. Porque na verdade, assim, comercialmente falando, eu vou querer vender, claro que eu sempre defendo vender o qualitativo e não o quantitativo. Mas quando você está falando, me remete muito, e esse aprendizado que eu tive das nossas conversas, nos encontros das feiras, dos eventos, é onde eu levo isso como primícia, de falar assim, bom, que câmera eu vou instalar? De que forma eu vou instalar? Para que ela se destina? Eu me deparei esses dias num bid, e aí é uma fábrica que tem um forno muito quente e tem um outro equipamento acoplado a esse forno e, e precisava ter uma câmera lá dentro. Aí eu, na visita técnica, falei para o pessoal, mas como é que é a circulação das pessoas aí? Aí ele falou, ó, entra, sai, a máquina às vezes fica desligada, mas é muito quente e tal. Falei, ó, a gente tem que buscar informação com o engenheiro que cuida aí do setor. Aí ele disse, ó, a câmera aqui, o ambiente fica quente até 70 graus. Aí eu falei, bom, legal, uma informação. Aí eu vou pro planilhar, né? O meu back-office e colocar isso no papel para saber. Aí câmeras vão até 60 graus. Eu falei, bom, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu tenho 10 graus aí de diferença. Aí o pessoal começa, né? Eu vou buscar informação. Não, mas tem uma case, que essa case eu consigo colocar a câmera, ela tá ali dentro, mas essa case, além disso, precisa ter um outro equipamento. Bom, moral da história. A case e o negócio custavam X. X, mas muito X. Põe bastante X nisso. E me onerar totalmente o projeto. Aí o que que eu fiz? Falei, peraí. Liguei pro responsável, falei, ó, tá vendo aquele croquis, o desenho lá que eu fiz? Tem uma câmera lá dentro que nós falamos, mas por 10 graus eu vou te aumentar o valor da proposta em Tanto. tanto. Se nós colocarmos eu vi que a porta é de vidro ali, dá para colocar a câmera por fora. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um recorte, põe um vidrinho ali, põe a câmera e eu vou ver do mesmo jeito, mas eu consigo colocá-la pro lado externo. Acabou o problema. Eu fui com uma câmera convencional. Então, quer dizer, isso que você está falando tem esse olhar, não tem, Kaiser? Sim. Não é só vender, né? Não é Não. só isso, é E analisar. mesmo nesse aspecto, aí você vai olhar, ver se aquele vidro vai ter alguma reflexão de imagem. Sim. Beleza. Você fez tudo isso, daí você vai criar os parâmetros. Porque, por exemplo, você lembra aquele sensor de VA que tinha, que o pessoal Ah, colocava em cima do muro? infravermelho, ativo, Putz, tal. aquilo ficar pegando sol, dá leitura errada, Não, dá entra lá, leitura formiga lá estranha. dentro, enfim, tem um monte de coisa. Por exemplo, você pode colocar a câmera
e É. criar barreiras dentro da câmera de forma virtual, Analíticas agora, você fala. analíticas, É, e você tira esses sensores. É ok, bacana, é mais eficiente que os sensores. tá. Só que tem um outro problema, Hum, a redundância. Porque aí, se a câmera parar de funcionar, você não vai ter o sensor. justo. Então aí você vai ter que estudar uma outra redundância. Se vai ser um sistema para o radar, Hum. ou se você vai manter esses IVAs com uma alta manutenção, fazendo manutenção preventiva correta. Mas isso tudo vai depender do seu, do seu budget, do quanto você tem de dinheiro para pagar e do seu apetite por risco. Se você falar, não, ó, tá tranquilo, só a câmera, eu não preciso dessa redundância, eu não tenho tanto valor, tanta informação, porque a gente, quando fala de valor, a gente imagina também só coisas físicas, né? E, pô, informação vale pra caramba. Não só a Muito, não. informação, Não é é, só o dinheiro em si, né? sim. E tem uma outra coisa, Informação, tudo. por exemplo, no grupo da ISO, a ISO tem vários comitês, né? E daí tem um comitê da ISO 22002 lá, que é para o mercado financeiro. Aí tem a ISO 9001, que é de qualidade. Qualidade. Tem a ISO aí, a 31000, que é a de risco. Então, cada dessas ISOs tem um comitê internacional com... Que dita lá suas que normas, tal, aí tudo mais. aqui, a BNT tem uma quantidade de pessoas que pode participar. Então você vai lá pela BNT e entra nesses comitês. Eu estou no comitê da ISO e assim, as discussões que tem pessoas do mundo inteiro, né, discutindo, não tem nem a gente não chegou a um consenso de como você vai quantificar o seu risco de imagem. E eu falo, quando eu sempre vou fazer uma análise de risco, eu falo, gente, a gente tem que ver que a pessoa vai entrar aqui no seu condomínio, por exemplo, se for um condomínio, pode roubar, sei lá, 500 mil. Porra, é um valor alto? É. Mas e a imagem que vai ter agregada ao condomínio? Pô, aquele condomínio não é seguro. É Pô, isso vai vulnerável. desvalorizar todos os imóveis, vai dar, Hum. de repente, muito mais do que o valor roubado. Então, O é, desgaste é muito maior. tem que olhar a imagem que você também como um risco, como um ativo. É porque, na verdade, a análise de risco não pode ser vilã. Ela tem que ser Ah, uma tem que ser ponta de o seu apoio. mapa É mapa, é para ponto de a apoio. empresa. Então, eu falo lá que eu tenho um raio-x. Quando eu convoco você para fazer um trabalho de parceria, de criar essa análise de risco, o que que eu quero submeter, num primeiro momento? É o raio-x de como eu tô, né? Sim, Você é o exatamente. doutor ali que vai falar, olha, você tá desse jeito aqui. Para melhorar 2, 5, 10%, fazendo isso aqui já ajuda. Que talvez não seja o substancial, vamos dizer assim. Até porque aí eu começo a medir meu bolso na contrapartida para ver o quanto eu consigo investir, né? Sim, E aí você vai falar, olha, tá aqui, aí eu pego. O problema é que o cidadão que pede uma análise de risco, ele quer saber como está, mas ele não quer tomar atitude, porque a curva ABC dele de prioridade é sempre para frente. Eu já me deparei com isso. Ele fala assim, me faz uma análise de risco, a gente vai mudar tudo. Aí eu apresento. Ah, não, mas aqui, onde era perigoso já não é mais, onde era não sei o que já para ali. Eu falo, então é conta e risco seu, né? Porque sim. eu não vou colocar todo o meu trabalho, expertise, o nome da empresa e tudo mais, e depois, quando acontece alguma coisa, você não vai falar, eu deixei de fazer, é você que errou, você que não teve a segurança correta dentro do processo. Então, né? Você joga a responsabilidade para alguém. E quando eu falo, Kaiser, vamos fazer uma análise de risco, é para realmente tirar a miopia e falar, eu quero saber como é que eu tô. Eu fiz uma análise de risco numa empresa, tá? É, região metropolitana de São Paulo. Tá. Numa fábrica, uma indústria. E aí eu fiquei andando pela empresa inteira. E engraçado porque eu pedi pro cara da empresa, pro gerente, pro responsável, eu falei, não me apresenta, deixa eu rodar pela sua empresa. Coloquei o Isso capacetezinho, mesmo. fui rodando. Um único setor,
o responsável pelo setor me abordou e falou: "O que que você está fazendo aqui?" Uma pessoa. É. E daí esse cara que me abordou, eu falei: "Não, pera, vem cá." O cara estava certíssimo. Fui até o É. gerente da fábrica e falei: "Olha, esse cara aqui foi o único que me abordou, Que o eu tava único res rodando aí, o transitando por tudo que é lugar. os outros setores, nenhum. Eu entrei num almoxarifado. Então, Falei, nenhum teve, responsável no setor. falou, E opa, se alto teve, lá, né? Segura ah, aí. Quem é então o você? cara tá de É, parabéns. O cara achou que eu tinha achado ruim, né? Eu é. falei, eu fiz questão de que ele fosse comigo até o gerente. Bom, enfim, esse é um case que é bem engraçado, porque andando pela fábrica, eu encontrei um, um pedaço de casa que estava abandonado, que destruíram, que iam aumentar a construção e acabaram não aumentando, Deixa eu lá. ficou lá. E o pessoal pegava aquelas bags que põem entulho, fizeram com as bags umas redes, ficavam lá. Só que essa casa dava acesso pela área externa da fábrica. Sim. Então eles tinham dentro do terreno dessa fábrica uma casa com umas redes que dava acesso pelo externo. Porque foi literalmente abandonado. Parecia, dava a impressão de um cativeiro. E quando eu fui apresentar o relatório, o CEO da empresa, mas isso não é dentro da minha fábrica. Eu falei, É. mas isso não é. É. Nem ele sabia. E aí ficou Tinha uma nem discussão noção. assim, eu falei, é assim, 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 tá aqui as fotos. Eu vou mandar desmontar e sujar. O cara não sabia. Então. Ninguém se preocupou. Porque ali estava conveniente, de É. uma certa forma, que tinha as bags lá que eram, né, Aí redes. o pessoal ia Não, almoçar, ia jogava pôr. lá. Era É, uma área de convivência lá, sei lá. e para esse mesmo, né, seguindo esse mesmo exemplo, a gente terminou o trabalho, ele pegou essa análise disso que eu fiz, falou, bom, beleza, vamos ter um plano de ação, beleza, o plano de ação é isso, isso e isso, você vai mitigar esses riscos. Ele pegou a análise de risco, o plano de ação e foi no seguro dele, falou, olha, aqui são meus riscos, aqui é o meu plano de ação, então, peraí, vou recalcular agora a meu valor de seguro, meu, né, quanto que eu vou pagar de seguro e tal. E isso tudo foi recalculado. Então, o custo que o cara teve no meu trabalho e também na implantação desse projeto se pagou só com a economia que ele teve de seguro. Gerou saving, né? É, porque realmente a indústria dele ficou mais segura. Pô, poderia ter tido um acidente de trabalho, que Sim. seja, né, nesse E cativeiro análise de aí, que ia risco estar não é dando só furto trabalho. ou roubo. Análise de risco vem, né? Você tem. Os riscos. É bacana o que você está dizendo, né? O risco, né? O acidente. Então você vai ficar lá com um absenteísmo natural de um funcionário, É, né? Do, sim. que o cara está machucado. Você está vendo além da análise de risco, né? Você está vendo Além do furto, do né? furto, né? Além do furto, desculpa. Todo esse ambiente, isso é muito legal. E aí você vai falar, quando você vai vender o teu projeto, acredito que isso é o principal chavão Sim, de você divulgar, é falando assim, ó, não estou vendo só esse ambiente, eu vejo muito mais do que isso, né? sim, Inclusive trazendo saving para o sim. cliente, né? Eu tenho um grande amigo que é da área de segurança, ele é da área de logística. Acho que Ah, você deve conhecer o Maia, que sim, é o apresentador do legado de segurança junto sim, com o professor Teanes. o Tianes. E o Maia, ele comprou uma briga muito grande, e eu tô do lado dele, que ele vira para os caras e explica o porquê que precisa ter vigilante. E pra gente da área de segurança, falar que o vigilante está ali não menosprezando, não desvalorizando a profissão de vigilante, mas ele está ali por uma questão de seguro, porque quando eu coloco um vigilante ali, eu diminuo o valor do meu seguro, quanto que eu vou pagar de seguro, certo? Hum. E o pessoal, quando ele começou a demonstrar isso, tem algumas pessoas que não gostaram. E é o mesmo conceito. Quando eu coloco uma câmera ali, vai deixar mais seguro, então quanto que eu vou pagar de seguro também vai ficar menor. E é aquela coisa, a gente sabe que segurança é sensação, Sim, não é? E ninguém é onipotente de proteção. Às vezes você coloca uma câmera parruda, né? sim. E não tem, e você economiza no clips. Você não põe uma empresa para monitorar. Já ouviu aquele. É que é contraditório. Né? Então você, Sim. enfim, sei lá.
Você já ouviu aquela teoria das janelas quebradas e É, tal? Também é um assunto polêmico que eu gosto de tocar aqui no Brasil, porque todo mundo gosta de falar dessa teoria das janelas quebradas, e é uma teoria que primeiro ficou famosa aqui no Brasil com uma tradução errada, porque falam de duas casas e tal. O estudo não foi assim. Foi com. Primeiro, que como é que você consegue ter duas casas iguais é, em lugares diferentes? É muito difícil. enfim. Foi, foi, foi uma observação que um policial fez e depois ele colocou carros. Então já muda, não é casa, é carros. Tá. E daí ele começou a observar as casas também, mas assim, o que ele avaliou de igual foi carros. E foi um estudo que aconteceu em Nova York, não foi nem em Nova York, foi ali perto, numa cidade que tem um porto, que é famosa, tem uma série que se passa lá, eu não vou lembrar agora o nome dessa cidade. Mas enfim, é, era muito violento. E o pessoal colocou em alguns bairros policial andando a pé, como a gente vê em série americana, com um policial só andando a pé, em outros bairros o policial de carro. E eles começaram a estudar isso também. Isso está no paper lá do Jornal das Seguras. Depois eu até te mando se você quiser Não, se claro, aprofundar. lógico. E qual conclusão chegaram? Naquelas que o policial estava andando a pé, não diminuiu o número de crimes. Estatisticamente, até aumentou. Aumentou. Porque passou um ano, é natural aumentar os crimes, aumenta a quantidade de pessoas, né? E naquele que o Tava com um veículo policial local. estava com o veículo, ele conseguiu ter uma eficiência maior, diminuiu. Só quando eles faziam as pesquisas para os moradores, perguntando, né, para um morador, batendo na porta do morador e falando: Ah, você acha que está mais seguro agora do que no ano anterior? Naqueles que o policial passava de carro, eles não tinham a sensação de segurança. Falaram: Não, tá mais perigoso, porque agora nem a polícia só passa aqui correndo. E naquele que o policial passava a pé, eles se sentiam mais seguros, porque eles viam um policial passando ali a pé. Mas embora o roubo aumentou. Isso. Então, desse estudo a Olha gente que tira o seguinte, interessante. que a sensação de segurança e você estar seguro são coisas diferentes. E Sim. as duas são importantes. Quando a gente vai melhorar a segurança de um local, a gente não pode esquecer que o cara também tem que se sentir seguro. E também não adianta fazer um negócio para o cara se sentir seguro e o cara não tá seguro. Também Então, mas tem é que isso estar, que é. tem que andar junto E ali. tem que andar junto, e são os dois lados. Porque eu vou apresentar uma análise de risco maravilhosa, aí o cara vai fazer. Agora, uma indústria. Qual o conceito? Isso eu falei também. Qual o conceito de você montar com o CEO da empresa uma análise, querendo lá, mostrando que a casa estava meia casa ali usando de rede, e ele, opa, não sabia disso, vou demolir. E qual a estrutura que tem que se ter para falar para os funcionários como tem que ser? Sim, Uma abrangência maior de treinamento, conscientização. Porque se você equalizar, você perguntar para uma sala aí com 10 pessoas, o que é segurança para você? Você vai ver N situações, sim. né? Você vai falar, Ninguém vai mas segurança concordar. para mim é a polícia, segurança para mim é o cadeado, segurança. Mas você coloca o cadeado? Não. Você enxerga a polícia ali, você chama? Não, porque eu tenho descrédito. É, Uma rua Hermans, eu tenho que passar ali. Mas ninguém fala, eu saio do trabalho com duas, três pessoas juntas, né? Para sim, sentir essa segurança. Então, uma coisa que ela é vista, mas ela não é usual. Nós mesmos, eu chego em casa, o correto é eu ter que parar de ré, por ter rota de fuga, né? sim. Eu vou de frente, então eu perco toda a minha visão. E às vezes eu me pego falando, "Ixi, errei, porque é o dia a dia, né? Acho que cai naquela zona de conforto, aquele Sim. negócio de você falar, não aconteceu, vamos indo. É O mais seu um dia, apetite né? é o apetite do É risco. o apetite do risco. Tipo, que nunca teve, então tá ok. É, e aí você fica tudo bem, né? Sim, E é ali que o elemento surpresa acontece. Então a gente vai falar muito desse conceito de segurança e a tua vinda, a tua fala, ela é pertinente para que quem vai assistir esse programa,
né, o primeiro do ano 2024, comece a estudar mais os teus cases, comece a buscar mais as coisas nas suas páginas de informação ali, que eu sei que você tem muito conteúdo que você posta ali e tudo mais, porque é dali que você vai extrair alguma coisa de conceito real. Sim. Pensar na família, né? No bem-estar. É isso. É, é, deixa eu falar de uma metodologia, de uma ferramenta, né? Não é uma metodologia. Então, o CEPT, né, é uma metodologia e dentro do CEPT tem algumas ferramentas. Tem uma ferramenta que eu acho sensacional, ela é encantadora, que traduzindo, né, grosseiramente, isso fica nuvem de sonhos. Tá. O que que é? Você vai e pega as crianças se é um condomínio, você pega as crianças do condomínio. Se é um bairro, você pega as crianças da rua, e pede para elas desenharem a rua onde elas moram, onde elas brincam, e daí elas vão desenhar. Você vai começar a observar o desenho delas e você vai entender porque a criança ela não vai ter filtro, não vai ter preconceito como a gente. É, ela não vai ter as preocupações que a gente tem. Hum. E daí ela vai pôr ali um desenho de forma, né, com a forma que uma criança consegue se expressar. E você vê que ali tem pontos que você pode gerar de melhoria de segurança. Um exemplo, né, de um trabalho que foi feito assim, pegaram as crianças de um bairro e pediram para as crianças desenhar. E todas as crianças desenharam uma esquina. E a gente foi olhar e aquela esquina não tinha nenhum boletim de ocorrência de assalto, não tinha de nada, mas tinha muito atropelamento. Olha só. Então as crianças ficavam assustadas porque toda vez eles passavam ali tinha alguém machucado, tinha uma Então ambulância aquela ali. esquina Tal. era É. prejudicial, né? E daí você encontra isso na nuvem dos sonhos. Eu fiz na rua que eu moro perto do Parque da Aclimação. E eu fiz para testar, né? Para Pra ver como é que é ali, ver, né? né? Para poder brincar, para poder É, experimentar, legal. para aplicar isso no meu trabalho. E é uma rua que é uma rua tranquila, não tem nenhum boletim de ocorrência, nem se você procurar no site Da da, polícia e da tal. polícia e tal. Porém, é uma rua que não é movimentada, é muito escura, dá uma sensação de segurança tremenda. Ninguém gosta de passar naquela rua, mas ela não acontece nada. E eu pedi para as crianças desenharem. É, não falei para elas desenharem aquela rua, falei para elas desenharem ali onde elas brincavam, né? O caminho, o parque da aclimação e tal. E duas, três crianças desenharam que naquela rua não podia passar, porque naquela rua tinha jacaré. Porra, jacaré em Que é São isso ali, né? Paulo, né? É. De onde tá tirando Aí eu isso? consegui descobrir dois motivos. Um, É, no Parque da Aclimação tem aqueles lagartos TU, que é grande. é grande. E por ser uma rua tranquila, e tem gambá também. Eles vão lá. E daí tem atropelamento, porque é escura a rua, então seguido você passa, tem um gambazinho atropelado, ou um TU Para atropelado. elas isso aí é o Isso era um jacaré que que tava, tava ali. tava ali. Aí eu liguei na subprefeitura, pedi para podar, pra aumentar a iluminação. Mas assim, eu percebi que Extraindo delas delas, uma informação é, importante. que E as, que você não se percebia. elas tinham Nem medo de ter ele. jacaré naquela rua, porque é uma rua que ninguém passa e tinha Olha, uns bichos ali. que bacana. Então você consegue extrair muita coisa ali. E assim, quando a gente fala de segurança, geralmente segurança é aquele cara que parece que chupou É, limão, né? Tá é, cara é, fechada pá, e tal. marrudão, né? E por isso essa ferramenta eu acho tão legal, porque, cara, você pega o olhar da criança, o olhar mais inocente, o olhar Ele vai mais desenhar tudo feliz, ali. sim. E ela é sincera, né? Desenha mesmo. Vai desenhando. É, Sem aquele tabus, né? sim. E tudo mais que você disse. Pô, cara, olha como é legal, entendeu? Como você traz uma mensagem aqui rápida, fluida e com muita informação. E com muito conteúdo. Eu estou feliz da tua vinda porque eu quero que multiplicar e ser defensor de uma, de uma segurança que não tenha esse tecniquez muito forte, essas amarras muito fortes.
só vender por vender, Sim, né? Eu quero levantar essa bandeira. E levanto, porque tem muitas pessoas do nosso segmento, você sabe disso, que levantam lá suas bandeiras com a sua finalidade. E quando eu lancei esse podcast, falando de segurança e falando de vendas, que são dois polos que eu vivo muito bem, eu consigo trazer essas pessoas como você, que falam aí, ó, eu aplico um teste, eu aplico um desenho lúdico que vai me dar um resultado lá no final, que eu estou usando para o meu trabalho. sim. E isso não foi eu que criei, tá? Isso é uma ferramenta, Não, sim, ela existe, que que, já tem que estudos tem estudos, científicos. mas você adaptou para o teu negócio. Você buscou. Sim, Você sim. não, É, você usou. é uma das ferramentas que a ICA, né, que Ah, é International Sepetide Association, ok. que ela fomenta, que ela estuda, tem artigos científicos a respeito disso, Comprovados ali e tudo comprovados. mais. É, a, a ICA é uma instituição que existe desde 96, né? A sede dela fica no Canadá e é sobre, ela fomenta o CPTED, que é uma metodologia de segurança através da arquitetura, através do desenho urbanístico. E dentro dessa metodologia tem algumas ferramentas. Uma dessas é a Nuvem dos Sonhos, que é, assim, de tudo que eu conheço sobre segurança, é a ferramenta que eu acho mais bonita. Sim, É, pelo obviamente, conceito, né? sim. Às vezes você não tem como aplicar, porque, por exemplo, se você está fazendo um projeto de segurança para uma indústria, não Não, vai não ter dá, não criança, tem. mas ainda assim é a ferramenta mais bonita. Seria legal Ok, que a gente é conseguisse o aplicar. teu pensamento, e é legal. Porque assim, quando você vai vender o teu projeto, você não está vendendo só análise de risco. Olha quanta coisa que você buscou lá atrás. Então você foi buscar conteúdos científicos, você foi buscar essas novas ferramentas, você foi estudar muito mais para aprimorar o quê? A tua análise de risco quando você entrega. Porque para muita gente pode ser um pedaço de papel com um monte de rabisco ali. Concorda comigo ou estou Sim, errado? sim, exatamente. Uns Um gráficos gráfico chato. ali, uma câmera desenhada, um facial desenhado, uma porta, uma escada que leva não sei aonde. Para muita gente é isso. Sim, Pega aquela planta baixa, olha, mas se você vira ao contrário e fala, ó, eu usei técnica, eu usei uma raiz de alguma metodologia aí e tudo mais, para isso acontecer, porque aqui isso vai acontecer tal coisa. sim. Você está cuidando de um monte de E coisa. para fazer uma análise de risco bem feita, você tem, ao menos, né, eu acredito nisso, você tem que usar ferramentas teóricas, né, que é a ISO, e ferramentas técnicas. Sim. Né, essas ferramentas técnicas físicas mesmo, é, algumas, o pessoal fica até meio assim. Tem uma que ficou muito famosa, que está proibida no Brasil, e assim, a Anatel, a Anatel bloqueou, e a Polícia Federal vem fiscalizando e não deixando ter comercializado no Brasil, e eles estão certos, porque é uma ferramenta que. Mas adquiri antes dessa Dessa proibição e proibição. também adquiri porque a gente precisa, por exemplo, o Flipper Tá. Zero. Você copia qualquer tag, NFC, FRD, Tudo. tudo. E é muito legal, porque quando você vai num condomínio que o cara tem uma tagzinha lá, não vou falar as Não, não marcas, precisa, não precisa. mas uma tagzinha no Tá chaveiro, lá no e chaveiro. fala, pô, aqui é seguro porque com a tag. Cara, eu tenho um chaveirinho desse tamanho que copia a sua tag, e eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso emular com esse chaveirinho, eu posso colocar em outra tag. Daí tem uma outra empresa que viu isso e está correndo atrás e está começando a ter uns cartões RFID, já tem, aliás, que com blockchain dentro dele e com um número randômico. Então, toda vez que Randômico. você lê, ele Ele muda o muda. número dele, É. fica mais difícil de você clonar. Então, tem essas ferramentas. Por exemplo, tem uma outra que é da Nem me fala isso. M5 Stack. Faz me lembrar um negócio que me deixa muito louco. Começo do ano passado, eu tinha um Jeep Compass. Aham, Parava ali na Moca.
parei o carro, fui, minha sala era em frente ali, fui almoçar, voltei, meu carro não tava mais. Peguei a filmagem. O cara acho que clonou a chave do Aham. carro e ele abriu o vidro de trás e entrou todo filmado, né? G5 até no teto solar e tudo mais. Foi lá, ligou o carro e foi embora. Eu fui pra Jeep lá depois, falei assim, escuta, como é que é isso? Falou, ah, eu não sei, porque o cara que perde a chave do carro, ele vem aqui, o técnico da Jeep demora 3 horas para fazer o conserto. Eu falei, então você tem que contratar aquele cara que roubou meu carro, porque em 2 minutos ele levou o carro embora. Inclusive, Jeep, é uma dica para vocês, tá? Desculpa. É assim que funciona. Então levaram o carro e o cara levou. Eu te mostro o vídeo. Eu te mando o vídeo. O Eu- cara entrou pelo vidro, ligou o carro e falou, era um desse aí. Aí tem duas Ah, coisas. pelo amor de Deus. Tem um jammer que o pessoal usa que bloqueia o sinal. Então, É, pode ter bloqueado o sinal quando é. você apertou E eu o não alarme, fechou a não porta. fechou. E tem um outro que copia o sinal. Pode ser, porque ele baixou o vidro traseiro. Uhum, E ele entrou, tem a perninha dele fazendo assim. sim. E ele entrou lá dentro do carro, ficou um tempo, conseguiu ligar e foi embora. Vai, vai para um Então, a ano já. sua chave, ela É era aquela de de presença, que presença. aperta o Então, ele botãozinho. deve ter. Ele estava sentado em algum lugar da rua, Então, ele clonou a sua chave. ou, penso eu, porque quando eu cheguei eu não vi ninguém sentado. A minha sala, ela ficava ali, a sala aqui, a janela e o carro parado ali. Sei lá, 20 metros. Talvez Sim, ele conseguiu ir no muro ali sim. e clonou. Tem, E tem, não tem, sei, tem tô vários vídeos pensando de aí. uma Acho que galera com umas antenas na mochila. E aí, a pessoa tá andando com uma mochila. Eu ando com mochila, você anda com mochila. Não é. dá pra desconfiar que quem tá andando com mochila. Só que dentro da mochila tem uma antena. Hum. Então ela tá pegando o sinal. E daí tem um repetidor. Então, tô roubando o sinal da sua chave e mandando Pra alguém pra aí. alguém. Esse outro alguém tá com uma chave recebendo o sinal Aí desse eu repetidor. vou É, fora do carro, ele vai porque, lá e abre. porque essas chaves elas servem só para ligar o carro. Uma vez ligado, você pode jogar Ah, não faz mais nada. pela janela. E vai embora. Por isso que é mais eficiente nos alarmes mais antigos que você tinha dois chaveiros, lembra? É. Que se sumisse com um, o carro andava 300 metros e E parava. parava. É, É, porque senão você sim. vai ficar andando. Eu nunca mais achei, enfim. Você está contando isso, remeteu essa história, o cara clonou a chave. A, a- aí eu vou falar a marca, mas assim, Aí eu falei, porque eu tinha que falar, e- porque eu tô engasgado até hoje. chama Desculpa. M5 Stack. É, Eles têm um reloginho. é. Eles têm, aliás, tem vários dispositivos, vários cartões. Mas tem um que é um reloginho que você põe aqui, eu depois te mostro, e ele derruba o Wi-Fi. Qualquer Wi-Fi com senha, sem senha, você. Pum, acabou. É, aí você vai numa indústria. Não, porque aqui as minhas câmeras são todas por Wi-Fi porque é seguro. Porra, é seguro. Eu tenho um Wi-Fi separado só para elas. Beleza, tá bom. Tudo bem. Mas com um reloginho, Você você derruba aquilo. derruba tudo. Então a gente pensa que cabeado ainda é o melhor negócio. Ainda, Tecnologia ela vem, sim, mas ela tem que vir mais blindada, mais sim, resguardada, concorda? sim. É essa fala tua. Ainda tá, as É, câmeras em Wi-Fi ainda estão evoluindo. estão evoluindo. Assim, o Wi-Fi tá aberto, né? Como o Bluetooth. Então, quando você ainda não tiver conseguido ter uma rede criptografada, segura, que eu não consiga entrar nela, Hum. ainda, então, nas minhas análises de risco, eu pondero, pô, é uma câmera de um elevador de um condomínio residencial, que é só para ver se alguém riscou ou não. É câmera É, administrativa, né? e ok, Tudo ser pro bem. Wi-Fi, Ela tem rádio, porque aquele cabo cristal quebra toda hora, aquele é, negócio todo. ok, aí super atende. É. Agora, é um ponto sensível, é a câmera que está na entrada do seu condomínio. Não, Porra, aí não pode não, ser. mas é a câmera. Então, mas aí eu subdivido. Você me corrija de novo. Sim, Câmeras administrativas e câmeras de segurança. São sim, são duas situações sim, separadas. Então, administrativa é garagem, é brinquedoteca, é sim, elevador, sim, certo?
E a câmera perímetro, área comum ali, a frente condomínio e tal, Sim. área de É, segurança, câmera de exatamente por segurança. isso que quando alguém me fala assim, ah, então não pode ter câmera com Wi-Fi, pode ter, depende do risco que tem ali. Como você está Sim, falando, elevador o risco vai ser baixo, é administrativo, é só para saber se alguém danificou, é. poder cobrar, Porque esse até tipo de chegar no coisa. elevador você já passou por Sim, tantas outras sim. lugares de câmera, né? Agora, você não É. pode ter câmeras principais, essenciais com Wi-Fi, né? Aí o negócio pega. Ou, que eu também já vi, controle de acesso por Wi-Fi. É, então. Aí pô, Então, mas aí se o cara clona o negócio? se eu derrubo o seu Você, Wi-Fi, você derruba o Wi-Fi você ali, o fica sem cara tá controle de chegando acesso. ali. E como é que faz? Não, mas é seguro porque é um Wi-Fi separado. Não é. Eu não vou conseguir entrar no seu Wi-Fi, porque ele tá bloqueado. Mas eu vou conseguir derrubar o seu Wi-Fi, que é a mesma coisa. Então, mas não entra ele nem o outro, nem o próprio dono do Sim. negócio. É isso? Aí você Tô fica sem. errado? É isso? Sim. Aí Hum. você fica sem controle de acesso. Então. Então, E o controle de acesso na minha concepção, eu preciso tirar morador ou alguém responsável de uma empresa, se for indústria, comércio e tal, mais rápido da rua para dentro do seu ambiente. Sim, O local mais perigoso é o externo, sim. é onde você traz o problema junto, né? Então você tem E- que ter essa agilidade. Então, para fazer uma boa análise de risco, você tem que usar as duas ferramentas. Você tem que ter ali a ferramenta física, né? Que eu vou lá derrubar o seu Wi-Fi e falar, É, olha, isso realmente não vai está seguro. acontecer, é. Como essas ferramentas teóricas que vão nos ajudar a formular um E relatório, aí a você vai ter quantificar um o risco. relatório bem formatado, Sim. com todas essas opções. Deixa eu falar num case que foi o mais bizarro que eu já vi. É um condomínio no centro de São Paulo. No centro de São Paulo tem aqueles prédios antigos que na década de 2000 a prefeitura exigiu que colocasse aquelas escadas de emergência externa. Sim. Década de 90, 2000, né? E a gente então tem aquelas escadas externas que você não andando pela calçada você não acessa ela, mas se você pisar lá ela desce para a Para escada, né? acessar. E tá acontecendo um movimento migratório da Cracolândia, não, a Cracolândia está andando pelo centro. Então, elas chegaram na rua que está esse condomínio. E o pessoal da Cracolândia percebeu que se puxasse era a mesma coisa que pisar. Então, puxaram, desceu, o pessoal subiu a escada e Ah, acessou o prédio. de boa. De boa, Vamos lá. vamos lá. Danificou um monte de coisa, Ai, meu pai. roubou outras coisas. Você fala, pô, mas na análise de risco tava que embora essa escada de emergência ela tem que ser assim, por causa do bombeiro, tava que tinha que ter um alarme ali, que se ela Para alertar algum lugar, né? descesse, É porra, redundância. Hum, agora, né? não, pô, nunca aconteceu. Mas você concorda comigo? Vamos lá. Eu coloco o bendito do alarme, eu coloco lá que sabe que vai fazer e que esse sinal é redundante para alguém. Para o dono do prédio, para o síndico, para o cara da empresa de segurança, para a central. Mas se eu sou a central, eu recebo esse sinal e eu não tenho protocolos Sim, adequados para atitude imediata, nada se faz. O alarme vai tocar a noite toda. Me desculpa, gente. tem que ter o Tem que ter o pop ali. background, o backstage aí, Sim, senão o cara vai tocar a noite toda, o cara vai achar o fio onde desliga a sirene e já era. e já era. Tem que ter, tem que ter, e isso é uma É, coisa que a gente tem que olhar na análise de riscos. Tem o POP, né? O POP, o manual, o nome que ponto. queira dar. Tem um outro condomínio que eu fui fazer, né, a análise de risco e tinha um vigilante líder no condomínio, né, um posto de líder. Falei pro líder, tá, que horas que o bombeiro vai almoçar? Ah, depende. Eu falei, como assim depende? Eu imaginei que eu fosse falar, depende se tiver alguma ocorrência, né? Aí eu, como assim depende? Ele, o de hoje vai almoçar a uma. E eu ia de amanhã. Esperando que ele falasse a uma também, né? Falou, não, o de amanhã ele gosta de almoçar mais tarde e vai almoçar às 3 da tarde. Eu falei, tá, de um plantão pro outro, muda tanto assim? Muda. Porque um faz academia, o outro não. Eu falei, cara, isso é impossível.
tem que ser padronizado. Segurança você tem que ter os POPs ali. Aí eu falei, tá, beleza. E o que que o bombeiro, né, seguindo só um bombeiro, o que que ele faz, o de hoje? Ah, ele faz uma ronda e tal. E de amanhã? Faz uma ronda também. Mas onde que ele passa? Ah, o de amanhã ele gosta de olhar as caixas d'água. E o de hoje ele gosta de olhar esse. Não, cara, tem que ser padrão. Não, põe um QR Code lá. Aí, O cara, ele é sim, obrigatório a seguir o mas caminho. eu escalonei isso. Cheguei Ah, no, cheguei no responsável pelo condomínio. Falei assim, tá, se tiver uma. Fui para a central de segurança. Se tiver um incêndio aqui, o que eu faço? Cara, não sei. Como não? não tem brigada? Tem nada. Aí ele falou assim: Ah, eu aviso no rádio. Eu falei, tá, mas você avisa quem no rádio? Ah, eu aviso em empresa X. Eu falei, tá, mas depois disso, você faz o quê? Ah, só isso? Eu falei, não, você tem que saber aqui certinho. Pô, vou primeiro avisar a tal pessoa, Alguém depois da eu vou, brigada, é, alguém da vou ligar empresa, vou ligar 190, depois isso. um Tem, bombeiro. tem que ter Tem que ter. a receitinha É de um bomba. script. Sim. Ponto. E isso também mitiga o risco. É lógico. Então você não ter é um risco absurdo, é E um tem que estar, absurdo. e tem que estar É, nesse pô, material que você faz. aí eu virei e falei, tá, mas se alguém se suicidar aqui? Ah, nunca aconteceu. Eu falei, porra, Então, nunca aconteceu. nunca aconteceu, um dia acontece. Tem que ter teve um suicídio, beleza. Então a primeira pessoa que eu vou acionar é o bombeiro civil. Depois eu vou ligar no A 193. polícia Depois eu lá, vou o ligar bombeiro. para tal pessoa. Sim, Depois eu vou ligar, a lista de prioridade. sim. E assim como o gerente predial, o síndico tem que ter assim, se acontecer isso, Vai me ligar? sim, Vai me acionar? e me acionou, o que que eu vou fazer? Como que eu vou tratar dessa Como é que eu vou imagem, dessa tratar? ocorrência? É a Eu vou contingência. emitir uma nota, eu não Hum, vou, eu vou avisar chamar todo uma mundo. assembleia. Hum, Cara, tem que ter isso muito escrito, porque na hora que tiver uma ocorrência, ninguém é um vai. barato à voa. É. Bom, a nossa conversa vai ter que ser segunda etapa, terceira Pô, etapa, por favor. porque infelizmente o nosso tempo ele é curto e quando o papo é bom ele passa mais rápido ainda, né? E eu quero que você deixe a tua mensagem final para onde te buscar, porque assim, um profissional de quilate, de envergadura igual você, eu não enxergo, porque as empresas, por exemplo, eu que vendo o produto, quando tem um profissional da tua envergadura, é muito mais fácil, né? Conseguir montar lá o descritivo lá e colocar os equipamentos necessários e vender, ficar todo mundo bem e o cliente satisfeito, né? Isso é muito importante. Eu me deparo pouco com um profissional Capaz. dessa, com essa expertise que você tem. Então, eu gostaria que você passasse a sua mensagem e como te achar, porque as suas histórias são sensacionais, o pessoal tem que te buscar na rede social, você tem que começar a fazer podcast, você tem que fazer live, você tem muita coisa aqui que você tem que jogar para o mundo. Isso é uma dica do movimento DCPD. Que louco, hein? Mas é isso aí, fala aí. Bom, capaz, meu amigo. Bom, primeiro que, como assim mensagem final? É, já tá aí. Caramba, É, cara, já mas foi. passou 20 minutos. Passou, foi tudo. Foi só 20 minutos, pô, não foi? Queria, Hum. queria. Bom, o que se eu puder deixar alguma mensagem, A câmera tá aqui, ó. Se quiser é, olhar é, pra câmera, é- tá é- aí. tem caramba, um ditado, né? Que é better safe than sorry, que é melhor você estar seguro do que você tá Desculpa. pedir desculpa, né? É, É. Enfim, é você se manter seguro, você vê a sua segurança. Segurança não é só você assaltado ou não, é você ver a melhor rota. Você quando estiver chegando em casa, você pô, não precisa chegar, por mais que esteja cansado, aguentou 2 horas de trânsito, não é 5 minutos que é. vai resolver. Então, passa na frente do seu portão, não entra, dá a volta na quadra e entra a segunda vez. Só isso já vai te deixar muito mais seguro. Pô, parou num local que não é tão legal, fecha o vidro, não precisa ficar falando no celular quando estiver dirigindo, esse tipo de coisa, você vai estar mais seguro. E é muito melhor você não ter acontecido nada do que você estar depois lamentando, né? Que é o sorry. É prevenção. É. Então, assim, se prevenir são coisas. Pô, chegou em casa,
fecha a porta, não precisa, eu moro num apartamento, então posso deixar a porta encostada. Não, é isso. Essa é a minha mensagem. É, bom, obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu movimento de cara pro Duque. Parabéns pela sua iniciativa e parabéns por já estar na segunda temporada, meu Opa, irmão. show Você de é bola, meu amigo. Muito bom. fodástico. É, top. Eu falo uma frase também que é Don't be sorry, be careful. É, Não, não peça desculpa, né? sim, Cuide-se. é E é exatamente por isso. aí. Então, tem que ter isso. Você tem que ter essa. Que, infelizmente, o dia a dia nos traz uma coisa da tranquilidade, né? Nunca vai acontecer comigo. É a frase. Eu vou fazer um podcast na segunda-feira com uma turma muito bacana da Plena Saúde e vai ser ao vivo. E depois eu vou divulgar para vocês assistirem lá. E o tema é segurança privada e pessoal. Eu vou falar muito disso. Acho que tem uma estatística que nos prédios, 80%, sei lá, estou falando uma coisa muito esdrúxula, mas uma grande maioria dos apartamentos não fecha a Não, porta. O cara vai descer na porta aberta, porque ele pensa que lá na frente está tudo ok. fechado e a porta dele não precisa estar fechada. Eu gerei uma confusão no meu condomínio que eu desci, E vai onde abrindo. eu moro, eu desci a escada forçando. É, Abri um quase monte. todos. Aí Aí o leva as pessoal coisas. ficou bravo É, que eu mas não é tava. Eu bravo, falei, é não, fecha a pô, casa, né? é só para Hum, conscientizar. É É, isso. E, bom, e eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe do respeito e carinho que eu tenho por você. Admiração total. Aprendo muito. E eu sou o que eu sou hoje por uma fração e uma parcela da tua conversa comigo. Só isso me fez esse cara gostar tanto de segurança, capaz, meu como eu irmão. gosto hoje. Como eu acredito que sei falar. Eu tenho que aprender muito ainda. Tem muita gente boa aí para me ensinar. E você é um desses caras. A segunda temporada para mim sensacional. Não vou parar. Eu acho que o movimento DCPD ele veio numa força, numa. Aí, ó. É isso aí, ó. É Bom, isso aqui, ó. eu quero vir de Você vai novo, tomar um cafezinho aí nessa xícara, né? com certeza. Depois você me manda lá que eu quero ver. A gente E, faz um brinde virtual. e da E, próxima vez, hum, próxima vez, porque assim, eu já tô me autoconvidando. não, com Eu certeza. trago essas ferramentinhas que eu falei, Isso, que para a você gente demonstrar. vai ver que Muito é top. sensacional. Muito top. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, mais um decolando cada vez mais. Teco-teco, agora a gente já tá de um, né? Sei lá, um Boeing. Vamos lá, né? Tô bem otimista aí. Tá voando cada vez maior, mais alto. A fala já tá mais fluida, né? Já acostumei com câmera. E nesse ano vão ser uns 50 episódios mais ou menos de podcast, uns 50 de live e umas 50 entradas de vídeo. Eu quero fechar o ano, é um propósito, umas 150 situações aí do cara pro Duque passando conteúdo e recebendo pessoas maravilhosas. Me despeço do meu jeito, logo em breve estaremos novamente juntos. Muito obrigado, um abraço, obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.